Olá, pessoas queridas, tudo bem? Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Nós vamos falar na nossa preleção de hoje sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Meu reino não é desse mundo. E esse capítulo nós vamos, propriamente dito, falar sobre o item 2, sobre a vida futura. Mas para adentrarmos a esse assunto, nós temos que lembrar de uma das passagens mais bonitas, mais sublimes que tem nessa caminhada de Jesus aqui conosco. Foi quando ele foi levado ao pretório e adentrou Pilatos, mandou chamar Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus, com toda a sua calma, que lhe era peculiar, aquela calma de que só as pessoas cheias de si, pessoas inocentes, são capazes de ter, respondeu-lhe: Não, eu não sou rei, e meu reino não é deste mundo. Se assim eu fosse, os meus ministros pelejariam e lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por enquanto meu reino não é daqui. Então tornou Pilatos a inquirir Jesus: Então tu dizes que és rei? Jesus falou: Não, tu dizes que eu sou rei. Eu não sou rei e nem vim aqui a não ser para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Jesus, nessa passagem, já estava dando a entender a importância que nós temos sobre a vida futura. Que sem essa vida futura, nós não temos possibilidade de chegar aonde ele prometeu para nós que todos chegaríamos. Quando ele diz: Meu reino não é desse mundo. Tem alguma coisa melhor do que isso. Se não tivesse, ele não falaria para a gente. Só que para adentrar nesse reino, existem algumas coisas a serem feitas. Nós temos que fazer alguma coisa para que possamos atingir esse patamar. Para a gente ver a importância que se dá a essa vida futura. É que muita gente pensa, hoje em dia, que morreu, acabou. Isso há 2000 anos atrás, ou muito mais, os judeus já tinham essa concepção de que existia um rei, um Deus único, e que existia aqueles seres que podiam virar anjos, mas eles não tinham a noção que nós temos hoje em dia, que o ser humano, que o homem também pode virar um anjo, ser um ser angelical e gozar daquelas coisas maravilhosas que tem lá em cima, que Jesus prometeu àqueles que seguissem as leis. Para a gente tirar uma base da importância que tem sobre a vida futura, para aquelas pessoas que ainda acham que os bens materiais é aquilo que rege a nossa vida. Uma certa ocasião, Jesus, passando depois de uma pregação, depois dos ensinamentos dele, veio um jovem e perguntou: Mestre, como eu faço para ir nesse reino que o Senhor tanto fala, para mim poder gozar desse reino que o Senhor tanto fala? Jesus virou para ele e falou: É simples, segue os mandamentos, segue as leis. E falou os 10 mandamentos para ele, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, e falou. Então o rapaz respondeu para Jesus: Mas eu já faço isso há muito tempo, eu sigo essas leis há muito tempo. E o que eu devo fazer mais do que isso para poder alcançar? Jesus olhou bem para ele e falou: Pega seus bens, vende, pega o dinheiro, distribui aos necessitados, e aí vem e siga-me. Nesse momento o rapaz saiu cabisbaixo, triste, porque ele era dono de muitas posses.
Pensou, meu Deus, eu vou vender o que eu tenho, vou dar tudo para as pessoas e eu vou ficar como? Sem nada. Então é aí que está a falta de entendimento. Naquela época eles ainda precisavam. Se Jesus perguntasse isso para a gente hoje, o que nós responderíamos? Muita gente ainda está nesse mesmo patamar. Jesus falou muito dessa vida futura, ele bateu forte nisso aí, porque ele entendia a nossa situação. Ele já sabia que nós não tínhamos condições de, numa só encarnação, nos depurarmos de tudo que já fizemos. E ele, perfeitamente esclarecido, sabia também que nós, seres humanos, somos os únicos a ter a capacidade de fazer tudo quanto é coisa e depois ser obrigado a confraternizar com Deus. Uma hora ou outra nós temos que chegar até lá, baixar a cabeça. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre os gozos terrenos, os títulos, aquilo que a gente tem aqui na Terra, a linhagem, o sangue que corre nas nossas veias, teve uma manifestação de uma rainha da França, que quando ela desencarnou, ela chegou do lado de lá e encontrou a coisa muito diferente daquilo que ela esperava que fosse. Ela disse que ninguém como ela podia entender melhor essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Porque quando ela era uma rainha, ela tinha tudo nas mãos. E quando ela desencarnou, nem o título dela foi com ela não pôde levar nada. E a lição foi tão grande, tão mais dolorosa, quando ela chegou lá e viu acima dela todas aquelas pessoas que ela pisou, que ela desprezou. Aquelas pessoas estavam ali na glória, pessoas que seguiram as leis, pessoas que deixaram de lado o orgulho, a vaidade. Então, ela entendeu. É o que nós não podemos deixar que aconteça conosco, entender essa situação tarde, para a gente chegar até onde é esse reino que Jesus nos prometeu. Nós temos que ter a bondade, temos que ter a caridade, temos que ter a aceitação, temos que ser pessoas abertas, prontas a seguir as leis. Temos que usar de toda a nossa humildade para que assim possamos adentrar nessa vida futura, sendo recebido com alegria pelos nossos antepassados, pelos espíritos amigos que sempre torceram por nós. Era isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até uma próxima.